O Titã Martelo de Guerra poderia vencer o Titã Colossal? O Martelo de Guerra pode criar todas as armas que ele imaginar, e pode moldar o ambiente como preferir, uma das habilidades mais úteis dentre os Titãs. E o Colossal poderia vencer o Titã Martelo? O Titã Colossal possui uma força imensa, capaz de criar terremotos e se transformar instantaneamente. Hoje vamos concluir quem venceria em uma luta, usando o Titã Martelo de Guerra da Lara Taibur e o Titã Colossal do Gatolt. O Titã Martelo de Guerra possui o endurecimento branco. Este endurecimento é maleável, capaz de criar estruturas e sendo capaz de criar estruturas maleáveis ele foi o mesmo a criar as muralhas. O Titã também possui o endurecimento de cristal. Entretanto, ele só é capaz de usar este endurecimento em volta de si, e não para uso ofensivo. Por outro lado, o Colossal contém uma grande explosão, semelhante a uma explosão nuclear. Também é capaz de criar terremotos, e se transformar instantaneamente, e vice-versa como havia dito anteriormente. A habilidade do Titã Colossal é a capacidade de vaporizar seu corpo e criar uma grande onda de calor. Ditas as fundamentais habilidades de seus Titãs, é preciso ver como as habilidades irão interagir entre si. É comum vermos o equipamento do DMTGA perfurar a muralha, ou seja, a lâmina tem a capacidade de penetrar o endurecimento branco. O dispositivo de manobra é apropriadamente feito do material mais resistente para matar titãs. Uma das vezes que o Bertolt mostrou sua habilidade de onda de calor com uma magnitude grande foi durante o confronto com Armin. Sua onda de calor estava tão forte que chegou a derreter as lâminas, ou seja, Bertolt teria sim a possibilidade de afetar a armadura do Titã Martelo de Guerra usando sua habilidade de vapor. Entretanto, isto gastaria sua massa muscular. A resposta para essa pergunta não é difícil de responder. Ocorre que o Titã Colossal contém muita densidade em sua carne, além do Bertolt já ter destruído o endurecimento branco sem se machucar, concluindo que a força do Titã Colossal é maior que a resistência do endurecimento branco, o que faria ele resistir de acordo com a terceira lei de Newton, que diz que para toda força de ação existe uma força de reação que possui o mesmo módulo e direção, porém em sentido contrário. Isto significa que um ataque direto no Titã Colossal não irá surtir danos significativos. Como dito anteriormente, o Titã Colossal possui mais potência de ataque, e pode romper a resistência do Titã Martelo usando suas habilidades ou sua força. Então bastaria o Titã Colossal se transformar para varrer toda a área da luta. Como visto na obra, o Titã Martelo está limitado a uma distância pela conexão do seu corpo real, o que impossibilita alguma fuga ou um combate à distância para o Martelo de Guerra. O Titã Colossal e o Titã Martelo de Guerra são os que mais gastam energia, porém o martelo consome uma quantidade maior. O Titã Martelo apenas foi mostrado tendo a capacidade de se transformar uma única vez. Depois disto ele apenas enviou mais ataques enfraquecidos. Esse desgaste é mostrado com Eren, que antes de consumir o Titã Martelo poderia se transformar 3 vezes em ótimo estado e usar suas habilidades sem desgaste. Entretanto, depois de consumir o poder do martelo e usar suas habilidades, Eren foi incapaz de se transformar mais de uma vez. Por outro lado, ocorre um desgaste de energia para o Colossal, pelo seu tamanho e por estar perdendo energia constantemente em quantidades mínimas. Porém ele não gasta tanta energia como o Titã Martelo, pois o uso das habilidades é usado para qualquer ataque. Uma das fortes convicções para acreditar que o Titã de Martelo poderia vencer todos os Titãs é sua defensiva, já que ele utiliza do corpo cristalizado de Anya, que foi forte o suficiente para aguentar a explosão de uma lança do trovão. Porém isto não implica que este cristal seja indestrutível para outros personagens que não contêm o endurecimento do Titã Mandíbula. Qualquer personagem que tenha uma força acima do cristal já pode destruir a base de força bruta. Os endurecimentos titãs em geral podem ser rompidos com força e velocidade. O Eren não poderia destruir o cristal à base de força bruta por toda a área, pois o volume do cristal era grande o suficiente para impossibilitar a pressão de força que ele iria sobrepor sobre o cristal. O que aconteceu foi que Eren canalizou sua força em pontos pequenos com os dentes do Titã Mandíbula. Isso se dá pela diferença entre força e pressão. A pressão sendo redirecionada em um ponto menor com a mesma força, foi possível romper a resistência do cristal.
O cristal da Lara e da Annie são feitos do mesmo material da caverna de cristal, e foi mostrado que caso um personagem contém uma força maior que o volume do cristal é possível quebrar apenas com força bruta. Isso também é mostrado com Eren durante a primeira luta entre ele e o Reiner. Eren não tinha capacidade de penetrar a armadura do Titã blindado, porém ele tinha força suficiente para destruir ela. Isso se deu pela enorme força e pressão que o Eren usou, o que mostra que se caso um personagem tiver uma força maior ele consegue causar pressão suficiente para destruir o cristal sem necessidade de endurecimentos. A diferença de força entre um titã de 15 metros e um de 60 metros é ridícula, já que para um titã de 15 metros como Eren que já tinha uma força suficiente, um titã de 60 nem precisaria de endurecimento, já que a força e consequentemente a pressão seriam maior. Com todas essas evidências é mais que comprovado que o Titã Martelo de Guerra, por mais que ele contenha habilidades fortes, ele não iria vencer um Titã Colossal. Essa foi a análise de hoje. Meu Discord está na descrição. Minhas fontes de pesquisa também. Espero que tenha gostado e eu vou ficando por aqui.